Bom, olá. Hoje, o tema que eu vou discutir com vocês é um tema complexo, né, que tentarei fazê-lo de 15 a 20 minutos. O tema é trabalho e o novo capitalismo no Brasil. Né? Eu vou procurar estar abordando esse tema num primeiro momento, tentando fazer uma contextualização histórica das ofensivas neoliberais no Brasil nos últimos 30 anos. Né? Na verdade, você tem uma primeira ofensiva neoliberal na década de 1990 e depois uma segunda ofensiva neoliberal que se dá a partir do golpe de 2016, né, nos governos Temer e no governo Bolsonaro. Né? Então, em 30 anos de desenvolvimento do capitalismo no Brasil, nós tivemos duas ofensivas neoliberais. Vou tentar, nesse primeiro momento, demarcar as diferenças entre a primeira e a segunda ofensiva neoliberal. Né? No segundo momento, vou tentar pensar as características do mercado de trabalho no contexto histórico daquilo que eu chamo de rebaixamento civilizatório. Né? É uma conjuntura bastante particular que ela se desenvolve a partir da segunda ofensiva neoliberal, né, que tem como marco histórico, né, a reforma trabalhista do governo Michel Temer em 2017. Então, eu parto da seguinte hipótese, né, que a reforma trabalhista de 2017, ela inaugura, né, ela é o marco histórico daquilo que nós podemos considerar um novo capitalismo brasileiro. Né? Não se trata de algo contingencial, mas é um elemento, é uma estruturação essencial dessa nova forma de desenvolvimento do capitalismo no Brasil. Vou tentar concluindo, indicando algumas perspectivas, tendências de desenvolvimento do capitalismo brasileiro, né, a partir da década de 2020. Então, só para que vocês entendam, né, é um tema complexo, vou tentar abordar isso dentro do tempo que foi estipulado para mim, que foi de 15 a 20 minutos. Né? Bom, em primeiro lugar, eu quero estar salientando a questão da reforma trabalhista. Né? A reforma trabalhista de 2017, ela é um marco histórico para o desenvolvimento do novo capitalismo no Brasil. Né? É importante que a gente entenda que essa reforma trabalhista, né, do governo Michel Temer, ela é um marco histórico porque ela representa, efetivamente, o desmonte da legislação trabalhista herdada da era Vargas. Né? É claro que na década de 1990 nós tivemos também, né, no governo Fernando Henrique Cardoso, uma reforma trabalhista, né? Mas ela não se compara com a reforma trabalhista de 2017, né, que impulsionou a flexibilização de contratos de trabalho, né, de direitos trabalhistas, e também foi um ataque aos sindicatos e à negociação coletiva. Né? Então, a reforma trabalhista do governo Michel Temer, ela adquire esta dimensão qualitativamente nova, porque ela ocorreu num contexto histórico muito específico. Né? Em primeiro lugar, ela nasceu de um governo de exceção, né, que se originou do golpe de 2016. Né? Quer dizer, a reforma trabalhista de Michel Temer, ela acolheu, né, a maior parte das 101 propostas para a modernização trabalhista,
né, inscritas no documento da CNI de 2012, né, que estruturou, né, todo o texto da reforma trabalhista. É importante que se diga, né, que em 2012 a CNI apresentou para a presidenta Dilma essa proposta, né, intitulada Modernização Trabalhista no Brasil, né, mas a presidenta Dilma, o governo do PT, não topou, né, fazer uma reforma trabalhista nos moldes da CNI. Então, nós podemos dizer que, a partir daí, né, vamos colocar a data de 2013, que se deu todo aquele movimento para derrubar o governo. Né? Primeiro, tentaram ganhar as eleições de 2014, não conseguiram. Então, deram o golpe do impeachment em 2016. Né? A reforma trabalhista do governo Temer, ela, além de nascer de um governo de exceção, né, que foi o governo de Temer, ela surge no contexto de uma profunda crise do capitalismo global, né, uma crise que iniciou com a grande recessão de 2008 e 2009 e atingiu a economia brasileira em 2014. Né? Nós não podemos esquecer que o Brasil, né, em 2015, 2016, a economia brasileira vive uma profunda recessão, né, uma das maiores recessões desde 1930, né, por conta da desaceleração da economia da China, a queda dos preços de commodities, e nós não podemos deixar de salientar também uma política econômica adotada pelo governo Dilma, né, logo após ser eleita em 2014, a presidenta Dilma, né, convidou o ministro, né, Joaquim Levy, né, para ser ministro da Economia, e o Levy adotou um plano de ajuste fiscal que aprofundou a recessão. Né? Também a reforma trabalhista, ela, além de ser produto de um governo de exceção, né, além de estar ocorrendo no bojo de uma crise do capitalismo global, né, e além de ter aproveitado as condições da crise da economia brasileira, né, com essa profunda recessão que eu fiz referência, né, é importante que se diga, né, que a reforma trabalhista ela incorpora todo aquele espírito do que seria o que eu denomino uma hipermodernidade neoliberal periférica. Né? Quer dizer, tanto a lei da terceirização como a própria reforma trabalhista, né, elas vão efetivar de vez o trabalho precário no Brasil, né, o que nós podemos entender como trabalho hipermoderno ou trabalho flexível. Né? Quer dizer, não é que não houvesse antes trabalho precário no Brasil, mas vai ter um movimento qualitativamente novo para implementar essas novas modalidades de contratação salarial. Né? É importante, quer dizer, eu salientei, né, que nós tivemos uma primeira etapa das reformas neoliberais, né, na década de 1990, né, e uma segunda etapa da ofensiva neoliberal, que ela se dá a partir do governo Temer. Mas, nesse meio termo, nós temos aquilo que nós podemos considerar as experiências neodesenvolvimentistas, né? O governo Lula e o governo Dilma. O que é que eles significaram? Eles significaram aquilo que eu chamo de um interregno neodesenvolvimentista, no sentido que eles vão dar uma pausa, uma parada nessa ofensiva neoliberal aos direitos do trabalho. Né? Evidentemente que não se, nesse período, não se recuperou os direitos do trabalho que haviam antes da reforma trabalhista do governo FHC, né? Mas, de um certo modo,
né, por conta de terem como base de governo as centrais sindicais, os sindicatos, né, representado pela Central Única dos Trabalhadores, o governo Lula e o governo Dilma, eles não aceitaram a pauta dos empresários para a flexibilização trabalhista no Brasil, e isso, na verdade, é um dos elementos do golpe de 2016, como eu já salientei, né? Veja bem, um ponto que é importante nós entendermos é que todo esse processo do golpe de 2016, da reforma trabalhista de Michel Temer, ele ocorre, né, essa segunda ofensiva neoliberal no Brasil, ela ocorre no contexto do que nós podemos considerar uma terceira depressão do capitalismo, né, do capitalismo global. Né? Nós temos todo um histórico de crises capitalistas, né? Mas é importante que o capitalismo industrial, né, o capitalismo mundial, ele só teve 3 depressões, né, da economia. Né? Teve uma primeira longa depressão, que vai de 1873 a 1896. Teve uma segunda longa depressão, que vai da crise de 1929 até 1945, né? E está tendo uma terceira longa depressão, que é essa que começou em 2008 e que prosseguiu na década de 2010 e que nós estamos ainda imersos nessa conjuntura da terceira depressão do capitalismo, né, essa crise estrutural do capitalismo global, certo? Isso daí é importante para nós entendermos, até para nós vermos que todo esse processo de reforma trabalhista de Michel Temer, o golpe de 2016, ele visou fazer uma adaptação do capitalismo brasileiro à ordem mundial do capital, né, que vive uma profunda crise. A década de 2010 foi uma década da virada, exatamente por conta dessa crise, né, dessa longa depressão da economia capitalista, que hoje ela continua. Né? Quando se fala numa depressão, não quer dizer que as economias não cresçam, né? Mas o crescimento, além de ser medíocre, ele é um crescimento que não se sustenta, como tem ocorrido com as economias centrais e também, né, para piorar, uma economia brasileira. Né? Agora, essa etapa histórica em que nós vivemos, ela não é uma etapa qualquer. Né? Essa etapa de crise do capitalismo global, esse processo que nós vivemos hoje no mundo, nós vivemos uma conjuntura, né, de mudanças do mundo do trabalho, né, que elas são muito profundas, porque elas se dão num contexto daquilo que eu chamo de rebaixamento civilizatório. Né? Por que esse movimento, né, do que eu denomino de rebaixamento civilizatório? Porque o rebaixamento civilizatório ocorre nas condições históricas do que alguns analistas falam de crise estrutural de lucratividade. Nós vivemos hoje uma crise estrutural do capital que se caracteriza por uma afirmação histórica da queda da taxa de lucro nas economias capitalistas centrais, pelo menos desde a última grande crise, que foi a de meados da década de 1970. Como nós podemos verificar aqui esse gráfico, né, a partir de meados da década de 1970, né, nós temos dificuldades, né, de crescimento da taxa de lucratividade mundial. É claro que, se nós formos verificar, é uma queda secular da taxa de lucratividade, que tem a ver com o aumento da composição orgânica do capital. Né? Essa relação entre trabalho morto e trabalho vivo. Né? Nós não teríamos tempo para estar discutindo esse elemento causal importante, certo? Mas é importante que se diga que
nós vivemos uma conjuntura muito particular, que é uma conjuntura de crise estrutural do capital, que é isso que explica essa voracidade da ofensiva neoliberal no Brasil, né? E aqui nós temos também o movimento da taxa de lucratividade no Brasil, uma dificuldade, principalmente a partir do fracasso do modelo nacional desenvolvimentista, afundamento, né, e as dificuldades que o desenvolvimento capitalista no Brasil ele encontra para poder se afirmar, né? E essa crise estrutural do capital, ela vai, de um certo modo, delimitar a tendência histórica do século XXI, né? Uma tendência histórica de queda da lucratividade, né, e de um movimento contratendencial do capital para aumentar a taxa de exploração, a desvalorização do capital constante, que é a inovação tecnológica, e a obsessão pela criação de novos mercados, inclusive de mercados, né, para o capital fictício, quer dizer, o capitalismo, né, a crise estrutural do capital faz com que o sistema adquira uma feição financeirizada, que é o capitalismo neoliberal, quer dizer, nenhum compromisso com o crescimento das economias, né, e, por conseguinte, com o emprego e com a renda. O Brasil é o próprio exemplo disso. Essa condição de crise estrutural do capital, essa materialidade da economia global, ela é a base a partir da qual vai se desenvolver aquilo que nós podemos chamar da barbárie, né? A barbárie do fascismo social. Não é à toa que o Brasil hoje ele se torna uma grande linha de frente dessa barbárie do fascismo social por conta desse aprofundamento da precarização do trabalho, da pessoa que trabalha, com todos os impactos que ela possa ter na subjetividade, né, na objetividade e na subjetividade do trabalho, certo? Quer dizer, o capitalismo global, a crise do capitalismo global, o que ele pode estar delineando, né, é um novo tipo de economia, uma economia de bicos, que a gente verifica isso, inclusive, se nós pegarmos os Estados Unidos, é o exemplo de uma gig economy, né, uma economia de bicos, onde você vai ter um amplo contingente do mercado de trabalho precário. Uma nova precariedade salarial ampliada, né, e que a reforma trabalhista de 2017 ela procurou legalizar isso, né, procurou legalizar a nova precariedade salarial, né, cultivando a ideologia do empreendedorismo, abolindo a CLT e o controle sindical, né, e desenvolvendo essas tendências do trabalho que eu chamo de hipermoderno, né, essas formas de contratação precária, né, que são empregos de salários baixos, né, e por trás de tudo isso você tenha uma série de outras tendências muito preocupantes, que é a obsoletização da justiça do trabalho, né, que é a degradação dos direitos trabalhistas, dos direitos previdenciários, né, a terceirização que vai se ampliar e o fim da classe média salariada brasileira. Quer dizer, são tendências muito preocupantes que mostram, né, que nós estamos caminhando para o mundo do trabalho com algumas características não apenas objetivas no plano do contrato precário, né, da pejotização, do emprego precário, né, do trabalho precário, uma nova servidão hipermoderna, mas numa dimensão da subjetividade, uma vida reduzida, porque é aquele trabalhador, o trabalhador livre, que está totalmente à disposição do seu senhor, né? Eu utilizo esse conceito de vida reduzida para pensar essa nova organização do tempo de trabalho e tempo de vida, né? Vida reduzida é isso, é o tempo de vida reduzido a tempo de trabalho na sua forma mais perversa, né? Principalmente agora com o desenvolvimento dessas tecnologias informacionais, com o teletrabalho, né? E com a alta exploração, que o trabalhador tornou-se carrasco de si mesmo, né? Isso é um contexto de crise do sindicalismo, né, que nós temos que estar pensando, né, de vulnerabilidade, né, do poder sindical, da seguridade social, e que nós
podemos considerar como sendo, indicando, né, as perspectivas para esse novo capitalismo brasileiro, né? Que eu concluo essa minha fala deixando essa questão. Nessas condições de crise estrutural do capital, haverá espaço político e social para a conciliação de classe? Né? Essa é uma questão que todos nós devemos colocar, porque o que eu expus para vocês nessa live muito aligeirada foram as condições objetivas, né, materiais, para nós pensarmos a luta de classes no Brasil. Obrigado.